Comecei a fotografar parteiras tradicionais em 2008. Tenho aprendido muita coisa durante esse tempo de convívio com elas. Sempre fui muito bem acolhido. Nessa caminhada, conheci centenas de parteiras dentro e fora de Pernambuco. Muitas vezes as pessoas falam de parteiras como algo distante no tempo, coisa do passado, ou assim de algum lugar mais escondido, de difícil acesso. Mas isso não é verdade. Tem parteira em todo canto e são muito atuantes. Eu fotografo parteiras em cidade grande, em cidade pequena, em povoados ribeirinhos, em área rural, do litoral até o sertão. Para mim, parteira é sinônimo de acolhimento e de resistência. Ela é chamada a qualquer hora do dia ou da noite, larga tudo o que está fazendo e vai dar assistência a alguém que muitas vezes nunca viu na vida. Quem me puxou para esse universo foi Dangaioso, uma amiga especial que eu tenho. Ela me contou sobre uma parteira importante de Jaboatão dos Guararapes, Dona Prazeres, que falava da necessidade de se fazer alguma coisa sobre a memória e os saberes dessas mulheres. Nossa parteira é como se fosse uma mãe. Tudo que faz age por uma razão. Quando a gente pega o menino nas nossas mãos, fica gravado no coração. Inicialmente, eu participei de 2 pesquisas do Instituto Nômades em Pernambuco. Depois surgiu o Museu da Parteira, que é um museu imaginário, um museu sem paredes, um museu projeto, que envolve gente de várias áreas e que já vem se desdobrando aí em muitas ações diferentes, sempre com o objetivo de dar visibilidade, de valorizar os saberes e as práticas das parteiras tradicionais. O meu trabalho busca olhar para quem são essas mulheres, como é que elas vivem, onde elas moram, como é que é a casa delas, que atividades elas desempenham na comunidade. As parteiras são mulheres fortes, detentoras de saberes preciosos, pessoas importantes nas comunidades onde moram e atuam. Estão presentes nas mais diversas localidades pernambucanas, do litoral ao sertão. Em geral, acumulam conhecimento não apenas no partejar, mas também sobre saúde ou religião. Muitas vezes chamadas de mães de umbigo, são queridas por seus afilhados e esquecidas por outras parcelas da sociedade. A gente nunca sabe direito onde é que um trabalho vai chegar, no que ele vai se transformar. Você pesquisa, planeja, faz projeto, mas ele vai tomando rumos que você não pensou. Vai crescendo, vai sendo redirecionado, vai se desdobrando. Eu gosto sempre de pensar que todo processo criativo é feito por muitas pessoas. Mesmo que você esteja em todas as etapas, que seja algo mais pessoal, né, que a ideia inicial tenha sido sua, que você assine a obra, ela sempre parte e é influenciada pelas suas referências, pelas interferências, pelas oportunidades e dificuldades que vão surgindo, por constrangimentos de diversas naturezas. A gente precisa fazer muitas escolhas ao longo do processo. E todas essas escolhas têm um preço. Umas vão dar certo, outras vão mais atrapalhar do que ajudar. Algumas vão ser mais embasadas, vão partir de uma pesquisa, de uma referência, de um tempo de reflexão, e outras vão ser mais intuitivas, vão acontecer ali mais espontaneamente, no calor dos acontecimentos. Lá no começo, quando eu comecei a fotografar as parteiras, eu defini alguns parâmetros em termos de captura de imagem, de iluminação, formas de abordagem. Foram decisões estéticas e conceituais que eu tomei e que me ajudaram a dar uma coerência ao conjunto, pensar o que é que faz sentido para o trabalho. A gente, quando faz esse tipo de escolha, que às vezes parece ser mais uma questão formal, uma questão assim técnica, ela vai influenciar uma leitura e ela precisa também de alguma maneira ter uma ligação, ter uma coerência com o trabalho. Ela não pode ser tomada aleatoriamente. Mesmo que seja intuitivo, mas não pode ser aleatório. Por exemplo, eu decidi trabalhar apenas com luz disponível, tanto a luz natural quanto alguma iluminação que existisse na própria casa.
mas nada de montar flash, de levar a luz. Também optei por deixar as conversas rolarem, sem muita interferência, enquanto eu ia fotografando. O ideal, eu penso, é ter sempre o máximo de tempo com elas, acompanhando as atividades, né, sendo apresentado a outros ambientes e também sendo aceito nesse convívio. Com o tempo, eu fui me interessando por alguns temas que meio que viraram recortes dentro do trabalho, como se fossem partes isoladas do trabalho. A sala da casa, esse espaço interno, protegido, íntimo, o espaço do conforto, do acolhimento, que em geral eu enquadrava com o sofá, né? Eu venho fotografando isso até hoje. Essa série das salas, que depois eu chamei de interior, tem uma coisa que eu acho bem importante, que é a pose. Tem uma certa formalidade, né, um olhar para a câmera, uma seriedade que denota ali a consciência daquele ato fotográfico. A ideia da foto posada, e que é algo que eu acho bastante importante nessa série das salas. Tem também a predominância de uma luz de janela ou de porta, geralmente mais lateral, um colorido intenso assim, dos móveis, das paredes, dos panos. Então tem uma série de elementos ali fotográficos que trazem uma coerência, trazem um diálogo nessa série. Eu sempre gostei das frestas, das passagens, dos cortinados, e aos poucos eu acabei fotografando isso também. Há uma relação de luz que me chama a atenção, mas também essa ideia de passagem, de limite. E aí isso foi virando um outro recorte específico. Em cada casa que eu via essa cena, eu ia fotografando, e ao longo do tempo também eu fui lapidando, fui pensando melhor essa forma de fotografar essas passagens. Isso acabou virando uma outra série. As parteiras andam muito. Saem de casa para atender um chamado de uma buchuda, visitam as mulheres que pariram recentemente, dão assistência a um recém-nascido. E elas sempre andam rápido, elas conhecem os caminhos e elas vão andando ali na frente e eu vou seguindo, acompanhando. E aí eu acabei também acumulando uma outra série que eu chamo de Caminhos, que é essa série exatamente desses percursos. E que uma coisa interessante dessa série é que a gente vai vendo muitas paisagens diferentes. Então eu consigo ver assim, cenas urbanas, cenas numa vegetação mais agreste, no rio, né? Então a gente vai vendo uma diversidade de paisagens, de ambientes. Depois de alguns anos eu fui juntando esses conjuntos de fotos e construindo narrativas mais minhas, mais pessoais. Comecei a pensar em um fluxo que remetia à gestação, ao parto e ao nascimento. Organizei as séries Interior, com as fotos das salas, a série Passagens e a série Caminhos. Além dessas, também formei outras, focando em objetos, plantas, animais, detalhes específicos, subgrupos dentro do grande conjunto. Aí chegou um momento em que a ideia de um fotolivro foi tomando corpo, de um livro que tivesse uma narrativa mais fotográfica, né? Uma fotografia entrasse ali com mais autonomia. Os primeiros desenhos do livro ainda focavam muito nas séries que estavam sendo organizadas e eu cheguei a formatar projetos seguindo essa lógica dos conjuntos de imagem. Apresentei essa ideia para várias pessoas, amadureci as séries até chegar a um resultado que parecia estar finalizado ali. Mas aí resolvemos deixar tudo de lado, chamei a artista pernambucana Ana Lira para a gente trabalhar na edição e a gente decide voltar para o acervo bruto de imagens e traçar um novo percurso narrativo. Nós partimos de um primeiro recorte, ainda digital, depois ampliei cópias de trabalho para a gente fazer a edição na mesa, fisicamente. No outro momento, a gente volta para uma simulação digital até chegar num conjunto final. O livro começa com uma sequência de 80 imagens, sem texto, ocupando página inteira, uma foto por página sangrada sem margem. Como toda a produção é pautada por questões de visibilidade, a parteira vai aparecendo aos poucos, e é provável que um leitor desavisado demore a entender que o livro trata mais especificamente desse tema. Foi uma opção da gente não entregar tudo de bandeja, mastigado. Em outras situações, talvez fosse até importante explicar direitinho, deixar mais fácil de entender. Mas nesse caso, a gente queria o envolvimento do leitor, que ele pudesse fazer as próprias descobertas. Por isso, uma narrativa mais livre, mais imagética, sem tanta condução do texto, por exemplo. Quem folheia o livro vai perceber que as parteiras no início estão mais escondidas, ou mesmo cortadas nas imagens, e depois elas vão surgindo devagarzinho com mais intensidade.
Um outro detalhe importante é que quando a gente junta imagens, a gente começa a interferir na leitura. Então, quando a gente abre o livro e as páginas são ocupadas inteiramente por duas fotografias, formando ali dípticos, a gente começa a não ter mais assim o olhar voltado só para uma imagem ou só para outra imagem separadamente, mas a gente começa a olhar para elas nesse diálogo, nessa interferência. Então, a gente, além de escolher assim, uma sequência, né, de um começo, meio e fim, a gente também precisou pensar separadamente essas duplas, que era um desafio a mais, né? Trazer coerência com esse tipo de jogo ali. No final, fechando o caminho, vem um texto lindo da jornalista Fabiana Moraes, que se debruça sobre algumas parteiras e suas histórias. O texto não fala do trabalho fotográfico nem do projeto em si, como é comum em vários fotolivros, mas, assim como as fotos, ele tem um olhar livre, um olhar voltado para o universo das parteiras. Para mim, o título é bem importante. Ele foi escolhido assim com muito carinho, porque ele traz uma relação com duas coisas. Tanto o cordão umbilical, essa ligação entre mãe e filho, né, um fluxo que nutre, mas também uma relação com o barbante usado tradicionalmente pelas parteiras para estancar esse fluxo. Então, o livro ele simboliza para mim essa dupla relação entre um fluxo vital e um corte, um nascimento. O cordão que embala o livro é igual ao que as parteiras usam tradicionalmente, um barbante de algodão cru. E ele dá várias voltas ao redor do exemplar, o que deu um trabalho danado no processo de montagem lá na gráfica. Além do barbante envolvendo o livro, a capa foi pensada também abraçando a encadernação, um espaço de acolhimento e também uma referência às pastas e cadernos muito comuns entre as parteiras. O livro ele não tem uma orientação certa, ele tanto é horizontal quanto vertical. O projeto gráfico foi desenvolvido pela Zolu Design, que incorporou todos esses conceitos a cada detalhezinho, do papel, a tipologia, as cores, enfim, tudo foi pensado dentro desses conceitos que norteiam o projeto. O cordão é todo dedicado a essas mulheres fortes, detentoras de saberes importantes. Meu nome é Eduardo Queiroga, sou fotógrafo há 30 anos, sou autor do cordão.